Então, gente, Jorge, por favor, vamos começar. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Agora sim, bom dia para você que está nos assistindo. Conforme anunciado, nós estamos numa manhã de alegria, uma manhã de festa, de um final de semana de alegria e de festa, porque é aniversário da nossa igreja, da PIB Itaparica. Este é o Mosaico Podcast. Se você ainda não nos acompanha, pode procurar por Mosaico Podcast no YouTube e no Spotify. Nós já temos alguns episódios lá. Estamos encerrando a temporada agora oficialmente com o Jorge Camargo, né? Aqui conosco. Ele vai estar hoje à noite no nosso final de semana de comemorações. E eu tenho a honra também de estar com a Olívia Rodrigues, a nossa ministra de música, a pessoa que cuida do louvor, da adoração, das artes aqui da PIB Itaparica. E hoje a gente vai ter um podcast para lá de especial, com alegria, com muita história, né? Muita coisa para contar. E com certeza vocês vão se identificar, vocês vão relembrar e, lógico, vão ficar por dentro do que está de novo, que o Jorge está lançando, tem feito agora, o último disco Doxologia, que é muito bom, maravilhoso. Ele vai estar falando, vai estar cantando algumas músicas. E se você quiser vê-lo ao vivo, hoje à noite ele estará aqui conosco, a partir das 19 horas, Jorge Camargo, mais a banda aqui da igreja, e ele vai estar tocando grandes sucessos que acompanham a história da música cristã no Brasil e também coisas novas do Doxologia. Jorge, Olívia, prazer ter vocês aqui. Vamos começar a nossa conversa? Isso aí. Então, Jorge, a primeira questão que a gente sempre pensa é como que era a sua família. Porque o músico não começa do nada, né? Ele não chega aqui, não estreou, ele não estreia, né? Ele tem um início. Então, como que foi a sua família, a sua casa, como foi a sua infância? Eu sou de São Paulo, né? Nascido e criado em São Paulo. Filho único de pais que moravam na periferia da cidade. E ninguém envolvido com música, assim, não tenho nenhuma conexão musical. Aparentemente, quer dizer, os meus pais, assim, diretamente não. Gostavam de música, ouviam bastante música, mas não eram músicos e não tinham nenhum tipo de conexão com a música propriamente dita. Eu tinha um tio, na verdade, um dos irmãos do meu pai, mais novo, e as minhas primeiras memórias, assim, eu lembro na casa da minha avó, quando a gente se reunia, ele morava ali com a minha avó, e tinha um quartinho dele, e eu lembro, assim, olhando pela fresta da porta, ele dedilhando um violão. Mais tarde, os meus pais e meus parentes disseram que ele não tocava quase nada, absolutamente nada. Mas aquela imagem dele dedilhando o violão e olhando pela fresta da porta, aquilo me atiçou uma curiosidade, né? E aí, aos 12 anos de idade, eu ganhei um violão da minha madrinha de batismo. E eu me lembro que eu tentei mexer nele, aquelas coisas de garoto, e não tinha qualquer noção. Aí fiquei lá tentando afinar o violão, aí quebrei umas cordas do violão. Aí eu já me desanimei aquele dia, deixei o violão em cima do armário, assim, tomando pó, nunca mais mexi. Um ano depois, alguns colegas ali da rua falaram, olha, tem uma professora de violão aí no bairro, a gente se matriculou, aí aquilo. Eu falei, violão, tem um violão lá em cima do armário. E aí eu tirei o violão de cima do armário. Tirou o pobre coitado do castigo. E fui atrás da dona Vivi, que era essa professora. E a minha história com a música, então, começa com a dona Vivi. Eu me lembro vividamente ela sentada assim na sala de estar da casa dela, que era onde ela dava as aulas. E assim também hoje, relembrando, ela não tinha assim nenhuma habilidade especial, era aquela coisa básica, os acordes, mas ela fazia aquilo com tanto carinho, né? E, enfim, a minha história com a música começa com a dona Vivi. É interessante essas lembranças que a gente tem de criança, de casa, família, às vezes música, que nessa fase você acaba absorvendo algumas coisas que você leva para o resto da vida, né? Exato. Quando a gente era guri, tipo assim, a gente morava no barraco, do outro lado tinha outro barraco, no mesmo quintal.
E todas as trilhas do sertanejo daquela época, Mato Grosso e Matias, Parada Dura, se cantar hoje eu lembro das letras. Porque as pessoas tocavam aquilo no dia inteiro. E é interessante a gente, como que a música entra... A gente absorve bem, né? Absorve muito. Absorve muito, né? E entra assim, no seu cotidiano, no seu dia, ou na curiosidade, né? Poxa, você estava aí, a imagem que ficou, você está fresta, o seu tio lá dentro, mesmo você... Hoje, você sabe que não tocava muita coisa, mas... E a figura da mulher no violão, que eu acho, sempre está ligado, né, a professoras de piano. Sim. Não é? Você vê... Eu ia perguntar isso. Cara. Se você chegou a fazer um outro instrumento também, além do violão. Então, eu queria fazer piano, mas eu não tinha piano em casa, sabe? Aquela garota de periferia e nenhuma possibilidade, assim, não vislumbrava nenhuma possibilidade de ter um piano. Imagina, um piano é um instrumento caro. Muito difícil, é verdade. Sim. Então é uma frustração que eu tenho, assim. Mas quem sabe eu ainda consigo aprender, claro. né? Sempre tempo de aprender. A frustração do piano. Não é ser... de não ter um piano. Não, naquela época. Uma mas frustração, em algum momento agora você utiliza o piano ou é só o violão? Não. Quer dizer, depois eu migrei para o contrabaixo, né, os violões os instrumentos de corda, mas atualmente eu ando apaixonado pela viola caipira. Então, assim, a gente vai expandindo, né? Mas o piano é uma coisa que eu admiro, mas não aprendi, não. Bacana. Legal. E deixa eu te perguntar, quando você percebeu esse talento assim, musical que você, né, teve, assim, e justamente o seu chamado, né, para o ministério também. Então. Porque você foi adolescência, foi tocando, enfim. E outra coisa, quando você começou a tocar, você já cantava junto também? Eu tinha um amigo, o Claudião, que era o amigo que me levou para Dona Vivi. E nós éramos muito garotos, assim, enfim. E aí hoje ele é publicitário. E na época ele também estava aprendendo violão e ele cantava, gostava de cantar. E a gente começou a escrever umas coisas juntos, assim, mas muito, 12 anos de idade, assim. Você já começava a escrever com 12 anos? Canções. Começamos a compor, ele foi meu primeiro parceiro de canções. Mas o que aconteceu? Depois de um ano com a Dona Vivi, eu tive o contato com o Evangelho. Uma colega de escola que também tocava violão e tinha, assim, um coração evangelista. Ela viu aqueles meninos todos que éramos todos colegas na escola. Ela falou, não, vamos lá em casa, porque eu também toco. Aí fomos todos os aprendizes de violão na casa da Valéria. E ela falou, eu sou de uma igreja, a gente podia preparar alguma coisa, vocês vão tocar comigo na igreja. Minha igreja é grande, uma igreja pentecostal, quadrangular. E marcamos para ir no domingo tocar com a Valéria. Só que nesse dia eles não foram, né? Só fui eu. Deixa o Jorge ir. Te deixaram na mão. Alguém vai ter que ir, é o Jorge. Então a gente fala que vai, mas a gente não vai. Deixa ele ir. Lá foi o meu contato com o Evangelho, naquela tarde de domingo, no grupo de adolescentes. E daí eu fiquei pro culto à noite. Enfim, a partir dali eu comecei a frequentar a igreja. E aí a gente sabe, né? A igreja, nesse sentido, ela é imbatível, né? Justamente, fantástico. É aquele grupo de adolescentes tocando, eu vi um cara tocando guitarra, acho que eu nunca tinha visto uma guitarra elétrica assim, na minha frente. Sim. O visual de ter uma banda, você ali ao vivo, naquele clima, você ali realmente é impactante. Aí aquilo eu falei, uau, esse aqui é o meu lugar. Né? E a partir, então, desse primeiro contato com a Valéria e de frequentar a igreja, eu logo fui me envolvendo com os grupos, com os músicos, né? os adolescentes músicos também. E comecei a tocar com eles. Né? Você não veio de um berço cristão. Não vim de um berço evangélico. E aí, em pouco tempo também, até por conta que eu acho que da conexão com o Claudião, da gente ter escrito algumas coisas lá atrás, eu comecei a escrever minhas primeiras canções já. Assim, foi uma coisa meio... Natural. Né? Quando eu comecei a fazer musical salmos e tudo, foi já nessa época. Assim, 15 anos de idade na igreja. E tu se lembra? E comecei a cantar também, respondendo a sua pergunta. Sim. Desculpa. Ali eu comecei a cantar também. Então, a coisa do canto e da composição vieram junto com essa coisa do instrumento e dessa experiência na igreja. E tocava o quê? Você lembra? Então, inclusive quando eu gravei meu primeiro álbum solo, que é um álbum de salmos, eu resgatei algumas dessas canções lá da adolescência, né? Por exemplo,
É o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Eu lembro que essa foi uma das minhas primeiras composições, né? A partir dos Salmos. Bacana. E quando você se deu por si, assim, tem um momento que a gente começa a tocar, a fazer as coisas, e de repente eu estou aqui nesse meio agora, produzindo, escrevendo e cantando. Qual foi o seu sentimento? Porque às vezes as pessoas fazem e não param, já começam intencionalmente. Pelo que você está com o seu carro, você foi seguindo um caminho... E foi nele, né? Fechou o olho e porque, foi assim, nele. acho que enquanto criança a gente não acaba não pensando naquilo que a gente está fazendo, né? A criação veio e aconteceu. Mas hoje a gente pensa um pouco mais, né? Então acho que é esse pensar aí. Como é que foi? Como é que é hoje o criar, né? Então, eu me lembro que nessa época da adolescência eu ouvia muito rádio. O rádio era um veículo muito forte de comunicação e eu ouvia muita música brasileira, porque na época, meados da década de 70... tocava muita música brasileira. E aquilo me chamava atenção. E aos 15 anos, quando eu estava na igreja, já com alguns grupos, já fazendo alguma coisa, escrevendo as primeiras canções, eu lembro que chegou às minhas mãos o álbum de vencedores, o De Vento em Popa. E eu me lembro que eu ouvia no carro do meu pai, ele tinha um Fusca branco, ficava parado na porta de casa, e ele tinha um toca-fitas legal, então eu peguei a fita cassete, coloquei, fiquei ouvindo, eu ficava horas ouvindo aquele disco no carro, e falei, cara, que som é esse? O que esses caras estão fazendo? Porque daí juntou as duas coisas, tinha aquela coisa da brasilidade, né? Das coisas que eu ouvia no rádio, e dentro daquela linguagem cristã. Quer dizer, essa conexão que eles fizeram, aquilo me pegou. Aí eu dizia para mim mesmo, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer esse tipo de música dessa forma que eles estão fazendo. Então aquilo me pegou. Foi ali que eu tive, acho que, noção dessa coisa assim, do que eu quero fazer. Essa coisa mais de poeta, né? De poetizar, artista. Ser um artista. Aquilo... artista é uma palavra que a gente evita no nosso meio, né? A gente evita demais. Não, justamente. Eu conversei isso com o Gessi, a gente ficou, não, Gessi, é artista. Mas artista, claro. Você aponta para um lugar, você tem uma carreira, você vive da música, você vive de arte, artista da música, artista da dança. A gente tenta evitar, mas... No nosso país, a gente tem uma história de vamos dizer assim, de... preconceito contra o artista mesmo. É um artista, aquele cara que não gosta de trabalhar, é aquele cara que gosta de ficar lá só tocando um instrumento, não quer saber de mais nada, como se isso fosse um demérito, né? Exatamente. E a gente tem isso meio incrustado, acho que lá na nossa cabeça. Né? E na igreja um pouco também. Porque aquela coisa, você vai ficar vaidoso, né? Vai música tirar não faz nada, sua música só toca. Só toca. Como se a vaidade não fosse um problema de outras coisas, de engenheiros. Ou de líderes religiosos. Também, sim. Então a gente vem dessa mentalidade, mas hoje, assim, depois de muito tempo, estou bem resolvido com isso. Então, assim, naquela época, eu nem sabia direito o que era, mas assim, eu queria ser artista. Sim, legal. Essa declaração legal. Foi isso. Eu acho que essa declaração é legal porque tem muita gente no nosso meio que está começando agora que quer ser artista. Que quer ser, que o cara está produzindo em casa, mesmo que não se torne a sua primeira fonte de renda, mas ele quer ter uma carreira na música cristã, ou na dança, ou escrevendo, ou sendo um escritor. Né? Qual a diferença de ter um cantor e um escritor no meio cristão? Eles são dois artistas de artes diferentes. E acho legal você falar isso para a gente trabalhar nós, na igreja, né? esse meio de... vamos quebrar isso aí. É uma carreira, é uma profissão como qualquer outra. E a gente luta, não só aqui na igreja, mas na sociedade também. Sim, que se o filho chegar e dizer, pai, é o seguinte, eu quero ser cantor. Acabou.
A família, não, mas como é que você vai viver? É aquele esquema, né? Você trabalha. Isso, é. Você só além toca, além você de trabalha, mas tocar o que você faz. O que você faz? É isso aí. E o interessante é que você falou você estava num momento, crescendo musicalmente, no momento que a música cristã também estava tomando uma outra forma. Sim. A gente saiu das canções do rádio, né, do Luiz de Carvalho, dos grandes cantores que cantavam igual, né, de terno e gravata, tipo Tony Bennett, todos ali alinhados, e passando por um lado, a música começou a tomar um lado mais pop, um lado mais MPB. MPB, muito porque a gente ouve as sonoridades daquela época, como você falou, 70, e pega discos dos vencedores, de outros. Até os timbres de instrumentos estão muito próximos, né, dos teclados, do piano, do violão, os campos harmônicos. Não estava muito conectado com aquilo que havia na época. E, além do Vento e Pouco, o que mais te deu uma marcada, assim, como músico? Não, aí, assim, todos os caras da MPB são as minhas referências, né? Tanto na questão harmônica, como na questão da letra, da poesia, como é que se constrói uma letra de canção, né? E eu levei tudo isso para aquilo que eu vinha produzir depois. A gente acaba meio seguindo a tendência do que a sociedade vai trazendo, né? Também, questão musical, porque era MPB. Se tocava MPB, né? Então a música cristã vai beirando ali também, não tem como, não tem jeito. Pelo mesmo caminho. Eu sou um subproduto disso tudo aí. Não, acaba sendo um produto, né? Uma consequência. Uma consequência, né? Alguém que veio para ajudar a colocar mais um tijolo porque acaba ajudando a construir aquilo que já vinha com outras pessoas antes. E o que mais te influenciou agora em questão da letra? Porque nós tínhamos vários compositores, bons compositores. Eu tenho uma oficina de composição onde eu falo sobre isso, né? E cito vários exemplos. E, para mim, a grande referência de letrista no Brasil é Chico Buarque. Assim. É ele e o resto. Até por conta da história de vida dele, o pai era um historiador, então ele teve muito cedo acesso a boa literatura, ler os grandes clássicos. Tudo isso desemboca numa escrita muito bem elaborada, né? Então, assim, eu já estudei muita coisa dele e para mim ele é grande referência, né, em termos de letra. Há outros tantos. Paulo César Pinheiro, um grande letrista também brasileiro. Enfim, esses caras são, para mim... E dos caras com quem você conviveu? Você conviveu com muita gente. Aí o que aconteceu? Aos 15 anos eu ouvi de Vento em Popa, aos 18 anos eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Vencedores mais de perto. Naquela época eles ainda tinham um trabalho de treinamento de jovens, né? E eu fui selecionado para participar de uma das equipes que eles faziam, que eram equipes semestrais, que viajavam para alguma região do Brasil, levando a música deles e dando um treinamento para esses jovens, uma experiência. E eu tive essa grande honra de participar de uma dessas equipes aos 17 para 18 anos. E aquilo mudou a minha vida ainda mais, né? Porque eu me lembro de sair de São Paulo, a nossa equipe foi para o sul, para a região sul. Vamos para o interior do Rio Grande do Sul. Então, eu nunca tinha saído de São Paulo. De repente, eu estava dentro de uma igreja luterana, lá em Cruz Alta, lá no interior do Rio Grande do Sul. Aquilo impactou a minha vida muito. Foi como uma universidade, assim, condensada. Depois, obviamente, fizemos Santa Catarina, Paraná. E quando eu voltei dali, essa coisa de é isso que eu quero ficou ainda mais forte, né? E aí, nesse contato, eu tive a oportunidade de conhecer Guilherme, Nelson, Gerson Ortega, que eram os caras que tinham feito o álbum, né? O de Vento em Popa. E de repente eu estava ali com eles, né? Eu falei, uau! E aí a gente, né, criou uma amizade. Eles foram muito generosos comigo. Eles, né, são assim, uma geração anterior à minha. E acolheram um garoto de 18 anos, né? E aí, não vamos fazer coisa juntos. Viram, né, assim, potencial e começaram a investir em mim, né, na convivência. Guilherme, assim, eu fui mostrando minhas primeiras melodias, algumas melodias que eu tinha, e aí ele foi botando letra e aquilo, enfim, tomou uma proporção que eu jamais imaginei.
É o processo de criação, assim, tipo, eu vou fazer uma música. Como é que funciona isso? A música vem automático, você está dirigindo, a música vem, ou você... Não, agora preciso criar uma música falando desse tema. Sim. Como é que é esse processo de criação, assim? Então, Olivia, é bem variado, né? É tudo isso que você falou. Já aconteceu de várias maneiras. Já aconteceu de estar assistindo TV, ver uma reportagem, ouvir o rádio e ouvir alguma coisa que me toca, que me sensibiliza. Hoje, né, nas mídias sociais, você está lá no Instagram, passeando ali, scrollando, de repente você vê um vídeo, alguém falando uma coisa, e fala, uau. Da música. Isso dá música, né? Aí aquilo já desencadeia um processo na minha mente, eu sento e falo, pô, gostei dessa frase, aí eu tento adaptar essa frase. E normalmente no meu processo eu ponho lá 2, 3 versos, eu já pego o violão, já tento fazer uma melodia para aqueles primeiros versos, e aí uma coisa vai puxando a outra, porque daí a melodia que você faz te sugere um quarto verso e uma segunda estrofe, e quando você vê, a música está pronta, né? Mas eu gosto muito também de trabalhar sob encomendas. Se você chegar para mim e falar, estou precisando de uma música assim para alguma coisa tal. Aquilo é um desafio legal. Né? Eu gosto de falar, pô, vou fazer isso aí. E já sento e... Que aí você força ali o cérebro a pensar, né? Mais recentemente, eu tenho recebido muitas melodias de parceiros que falam assim, tem essa melodia... Para mim, eu acho mais difícil colocar uma letra numa melodia pronta do que fazer uma letra do zero. Entendi. Pelo menos, para mim, pessoalmente. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma letra, você pode decidir fazer um texto, um poema com métricas regulares. E aí, essa regularidade das métricas vai te dando um parâmetro. Agora, quando você recebe uma melodia, ela não tem compromisso com a métrica. Ela já está aí. Sim, sim. Às vezes você quer colocar uma letrinha um pouquinho maior e você inclui umas notinhas a mais, uns ritmozinhos a mais. Eu sou muito chato nisso. Se eu recebo uma melodia, eu não coloco notinha a mais. Eu falo assim, não. Eu sou fiel à inspiração do compositor. Então, eu não mexo na melodia, né? Mas... Então, no caso de você fazer a métrica regular, ela te dá esses parâmetros, e no caso da melodia está tudo meio solto. E aí tem o desafio da rima, né? Porque na métrica regular, você já define, olha, eu quero fazer as rimas alternadas, ou eu quero fazer as rimas paralelas. Tudo bem, aí eu acho que o trabalho fica mais fácil para mim. Agora, quando você recebe uma melodia cuja métrica é irregular, aí você vai trabalhando na métrica irregular e aí a rima é mais difícil, tudo é mais difícil. Mas o desafio é mais excitante, assim. Te leva, não. Eu vou vencer essa. Tem que resolver essa parada. Tem que vencer essa. Tem que terminar esse negócio. Eu tenho que vencer essa música aqui. E aí, quando termina, eu falo, uau, sabe? Assim, é tipo Deus no Gênesis. Sim. Viu que era bom. Viu que era bom, né? Gostei do que eu fiz. Bacana. E aí, nas suas músicas, você segue algo assim, tipo, primeira estrofe, segunda estrofe, vem coro. Agora a gente tem muito essa questão também da ponte, tem né? A ponte. Tem a ponte, que antigamente eu acho que não tinha, né? Não tinha, é verdade. Não tinha. Hoje inclui mais, né? Mas eu tinha mais em músicas americanas. Esse lance de ponte, assim. Mesmo as cristãs. Sim, que é uma da música popular, né? A música popular tem essa coisa. A1, A2. A2, Aí né, vem um coro, depois aí vem a ponte, aí volta para o A e tal. Eu procuro usar isso, eu acho que... Porque a minha canção é uma canção popular. Então, isso também eu tenho consciência. Eu sou um artista que faz música popular. Não faço música erudita, né? Até me arrisquei. Eventualmente tem um outro tema instrumental que vai mais para essa linha, né? Mas, não, a minha música é popular. Então, as pessoas que vão ouvir têm esse perfil, né? Pessoas que ouvem uma música popular. Então, aí eu acho de bom tom a gente usar esses padrões, né? Do que seja uma música popular. Não tem problema com isso. Agora, na música brasileira, você tem uns caras que fogem, né? Assim, a música, você pega um Djavan, por exemplo, não tem muito compromisso com essa coisa não tem. Né? Ou não tem coro. E a música dele, não tem coro. E a música dele é muito legal. Assim, é uma música boa. Enfim. Dentro dessas... voltando lá na questão do seu início de carreira com o Vencedores. Tá. Qual era o processo, às vezes, quando você está falando, teve muita colaboração,
qual era o processo que era mais difícil, assim, para vocês chegarem a finalizar uma música? Era a letra, era a melodia? Então, assim, o meu primeiro parceiro, assim, importante foi o Guilherme, e ele é uma pessoa que tem um talento, assim, nesse sentido maravilhoso, né? De sentar. Eu me lembro, assim, vividamente de... Falou, tem essa melodia, né? Eu lembro que eu cheguei para ele e toquei. Essa era a melodia. Nós estávamos organizando uma conferência missionária na igreja, e aí ele falou assim, para mim e para outros, né, a gente tinha um grupo de pessoas, que aliás acho uma coisa que precisava ser estimulada nas comunidades de fé, né? Juntar um grupo de pessoas que normalmente escrevem e encontrar-se regularmente com essas pessoas e desafiá-las a escrever canções para as suas comunidades. Foi isso que ele fez. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Foi isso que ele fez, e eu acho que ele foi muito feliz nisso, né? Na época ele era um dos pastores da igreja e responsável pela música, e a gente se encontrava, era um grupo, periodicamente. E aí eu lembro que ele sentava e falava, bom, gente, e aí? O que tem? Vocês trouxeram? Abre os caderninhos. Abre os caderninhos aí. Aí um tocava uma coisa, o outro tocava... E às vezes não dava para reunir várias pessoas, aí a gente começou a se reunir também, assim, só eu e ele. Ele sabia que estava saindo mato daquele... Tinha coelho naquele mato lá, ele ficava... Tinha coelho naquele mato, ele falou, saindo mato não, saindo coelho do mato. Falou, então vamos lá. Aí a gente se encontrava, ele falava, e aí, o que você trouxe? Eu falava, eu trouxe isso aqui. Aí ele pegava, ele tinha uma prancheta, uma folha, e falava, toca de novo. Tocava. Mais uma vez. Aí ele começava. E toca de novo. Sei lá, depois de uns 20 minutos, meia hora, falava, vê o que você achou. Aí ele cantava, entendeu? A letra, em cima da melodia. Eu falava, beleza. Ele falou, então, punha lá a data, acabou. Tem mais alguma coisa? E com isso a gente foi se encontrando regularmente e as canções foram brotando, né? Então ele foi para mim uma grande referência. É uma grande referência nessa questão da composição. Oi? Vamos ver ele cantar de novo? Alguma música lá, algum cântico? A primeira canção que nós fizemos juntos, eu lembro que eu cheguei... Então, peraí, eu vou propor uma brincadeira aqui para você. Liga. Já que você está querendo ouvir música, eu vou propor uma brincadeira para você. Eu trouxe algumas coisas que vão te fazer lembrar. E você vai ver, são LPs, você vai ver o LP, vai ver uma música que você gosta muito desses LPs que estão aqui e reproduz. Você... Ok. Beleza? Gente, você trouxe a biblioteca dele. Eu falei com a música dele. Eu não sei se você estava nesse, eu creio que não. Não. Esse álbum de 1972, eu era um garoto de 9 anos nessa época. Mas eu ouvi muito em casa, né? Depois que eu ouvi Vento em Popa, eu comecei a ouvir todos esses, né? E esse é um álbum incrível, né? Assim, porque ele é a transição, né? Porque Vencedores começou no final da década de 60, as canções eram todas vertidas do inglês para o português, porque não tinha compositor. E nesse álbum, 1972, se não me engano, é o primeiro do Guilherme. Ele devia ter aí uns 20 anos. 20, interessante. Coisa, eu não... E aí tem alguma coisa dele já. Acho que dá até... Esse aí é um encarte. Aquilo que a gente está falando Você consegue abrir ele, a capa. Okay. Então, esse álbum é... Aquela câmera lá, sua. Esse álbum, acho que é o álbum de estreia dele. E presta só um pouquinho para mim aqui agora. As canções, olha, são canções ainda... Deus é Real, do Ralph Carmichael, que é uma versão, Nada Melhor. Eu acho que a maioria do Ralph Carmichael. Tudo Ralph Carmichael. Não tenho certeza, não. Então aqui ele vem como instrumentista e como, né, cantando. Ele ainda não tem nada dele aqui. Mas tem da Martha Kerr, que é a irmã dele. Que legal. Pode colocar. Uma primeira canção... tem, se não me engano, aqui, Volô, né? Não, acho que não é essa, Cristo Meu, não. Não, ainda não também. Algo mais, sim, Volô. Volô, que é um compositor muito importante na história da música cristã brasileira, que é aquela canção. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão,
me amaste, me estendeste a mão, já me deste tanto amor e paz. Eu só lhe peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Então, é uma marcha rancho, sim. Né, que entrou aí no meio desse grupo de canções americanas. Então, é o começo do que a gente chama de uma música cristã contemporânea brasileira, né? E o Guilherme está presente nisso aí. O que eu te dou da cartola aqui? Esse aqui vai ser fácil para você. Mas você tá nesse disco? Estou nesse disco. Esse disco, Plantando a Semente, é o primeiro álbum do Grupo Semente. Que infelizmente eu não achei os outros dois até hoje em bom estado. Que é um grupo que foi criado no início da década de 80, que coincide com a minha chegada. Quer dizer, eu participei de Vencedores entre os 17 e 18 anos. Aí foi o que eu falei, Nelson e Guilherme e outros falaram assim, pô, esse garoto tem potencial. E aí o Nelson me convidou para fazer parte do grupo. Então, assim, aos 19 anos, quando nós gravamos esse álbum, eu tinha 19 anos, eu era o mais jovem do grupo. E então, minha primeira participação no Grupo Semente. Nós temos outros 2 álbuns. Né? Os outros 2 é o Fruto da Semente e Criação. Sim. Que um dos líderes do grupo era o Sérgio Pimenta, que veio a falecer, né? Muito novo. Ainda no mesmo ano da gravação do último álbum. Foi no mesmo ano. No mesmo ano do Criação. Do Criação, sim. 1987. Sim. E aí o grupo acabou, né? Em função, assim, da morte dele, foi muito traumático para todo mundo. Mas aí ficou o registro. E desse disco aí, o que você escolhe para tocar pra gente? Tem muita coisa bonita aí do próprio Pimenta, né? Tem uma canção, chama-se Nem um Momento Só, que diz: nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me sua mão. A gente comentou antes no café que o Carlos Sider tinha feito algumas lives falando sobre música cristã brasileira, e um dia ele fez uma falando da importância do VPC, do Vencedores, para a consolidação da música nas igrejas. Sim. E o Vencedores lançou uma série chamada Louvor. Né? Que eu tenho alguns dos discos aqui, eu só não tenho o 9 e o 10, que eu acho que o 10 já era CD, não tenho certeza. Esse é o 2. O primeiro álbum da série Louvor foi gravado em 1975. Foi o álbum que sucedeu esse aqui, o de Vento em Popa, ou Se Eu Fosse Contar. Então, Se Eu Fosse Contar, 1972 ou 3, se não me engano. Depois, 75, Louvor 1. Louvor 1, esse aqui, ó. Aí. Só que ele tá num estado meio que não quis tirar da capa para não poder... Esse álbum marca também vamos dizer assim, a chegada do Guilherme como compositor. Porque havia ainda algumas músicas vertidas do inglês, como... louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Que é a canção que abre o álbum, né? Mas aí você... o 1. Mas aí você tem Guilherme com... firme está o meu coração, ó Deus. Salmo 108. Cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma, que é então o Louvor 1. Aí o Louvor 2 foi quando se decidiu fazer uma série. Aí o Louvor 2 é de 5 anos depois, 1980. Eu ainda não participava, mas você tocou muito dessas canções? Sim, tocamos muitas dessas canções. Eu cheguei no 3, que é o de Salmos, né? Sim. Foi o primeiro álbum que eu gravei com Vencedores. Então, o 2 foi o anterior.
que tem muita coisa. Esse é o Louvor 3, é o primeiro álbum do qual eu participei. Então toca, aí no caso, toca pra gente alguma daqui? Eu toquei 2 ou 3 canções ao violão. Foi o que eles me convidaram para fazer na época. E toquei uma canção que é do Pimenta, também maravilhosa, o Salmo 118, que diz, né? O Senhor é a minha força e a minha canção, porque Ele me salvou. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Por aí vai. Que lindo. Isso é Louvor 3. O 4. Eita. Eu tenho todos novos. Tá bom. Nossa, essa capa é muito parecida com a do Logos, né? Esse álbum, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas canções. Isso mesmo. Esse álbum, para mim, foi significativo porque também foi a minha estreia como vocalista, cantando, né? Nesse primeiro álbum, Louvor 3, eu só estava tocando e aqui eu comecei a cantar também. Então, e também como compositor, apareço aqui como Davi, como Ribeiros de Águas. E essa canção, A Começar em Mim, eu faço o solo de abertura, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Então, foi esse álbum. Cantamos muito na igreja, né? É uma música muito linda, então, da Beatriz, lá de São Paulo. Quando o Carlos Cid fez isso, ele abre um leque, juntamente, aí o Milad vai lançando também alguns louvores, e o do Milad ainda vinha dentro do encarte, vinha cifrado. Vinha cifrado, é verdade. Do Milad, vinha cifrado. Então, era para que a igreja tivesse... Eu tenho, acho que todas as coletâneas de louvor, todas cifradas. Todas ali, cifradas, se não me engano, acho que eu tenho até partitura, as melódicas, né? Sim. Com as cifras, assim, todas elas. Deixa eu ver. Aí o 5. O pretinho. 5. Eu continuo aí nessa série, participando com algumas canções, cantando uma canção linda aqui do Heder, Jorge Heder, que aqui foi a primeira... Não, aqui no 4 ele já aparece também como compositor. Alguém que deu uma contribuição maravilhosa. Infelizmente também partiu muito cedo. Muito cedo. Mas tem uma canção dele linda aqui que eu canto, que é Ó Meu Pai, né? Que diz: ó meu Pai, Tu que vês bem além do interior, dentro em mim, sabes como eu sou. Toda a minha intenção e motivos que nem sei nos estão diante do Senhor. Meu papai, Tu que lês todo meu interior, guarda-me sob o Teu amor, pois sem Ti nada sou, vento breve que passou, quero estar escondido em Ti. O 6, uma Louvor 6. Eu não sei se você estava ou se você só... Ainda estava. Tem aqui... A primeira canção de abertura é uma parceria minha do Guilherme também, e que é... Louvores e honras ao nome de Cristo, convém, fica bem,
adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Pois estou pronto para ir, Cristo amado, para seguir-te onde queres que eu vá e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Gente, isso tem no Spotify pra gente ouvir? Tem. Tem tudo lá. Ah, sim, esse aqui, Tanto Amor, que é um clássico do Vencedores. Eu costumo chamar de... Eu fiz uma dissertação de mestrado contando a história do De Vento em Popa, né? Dos bastidores, enfim, tudo que antecedeu o álbum e depois a repercussão e tal. E eu costumo dizer que o Tanto Amor é um De Vento em Popa 2. É mesmo? Eu nunca tinha Porque visto continua nessa mesma pegada, né, de uma brasilidade e Pimenta aí no auge. Escrevendo, né, muito. Do seu processo criativo. Tem Você Pode Ter, que é uma canção também, né, emblemática, mas há outras lindas nesse álbum. A própria canção de abertura... Por Amor, mas tem a outra, a canção que abre o disco, que é Quando a glória do Senhor for vista, em toda vista, por toda vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra. E por aí vai. Ai, canta um pedacinho dessa Você Pode Ter. Dá. Essa é massa, é muito legal, adoro. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar. E também vai, né? Agora tem uma canção aí que eu acho muito interessante, importante, que é O Pescador. Que é uma canção que é um baião. Sim. E que inaugura, para mim, uma coisa que eu acho importante. Assim. O Você Pode Ter também é uma canção evangelística. E O Pescador, para além de ser uma canção evangelística, é uma canção, como é que eu posso dizer, que trafega no popular, né, sem ser uma canção explicitamente evangélica. Ele só fala no final, né? Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Mas ele fala isso de uma maneira muito genérica, né? Sem quase como um ditado popular. Quase como um ditado popular, exato. Não é? E eu acho isso muito interessante. E isso é alguma coisa que eu resgato também no meu trabalho. O ano que vem eu faço 45 anos de música. Que legal. Eu resgato isso, né? Há alguns álbuns que eu produzi que não são de canções litúrgicas. Sim. Que não tem esse compromisso, né? E isso não quer dizer que eu, de alguma maneira, entenda que as canções litúrgicas têm menos importância. Tanto que, mais recentemente, lancei o Devocional, que é um álbum de canções litúrgicas novamente. Então, eu fico trafegando nesses dois mundos com muita liberdade, com muita tranquilidade. Então, já fiz alguns álbuns que não são álbuns que a gente poderia chamar de religiosos ou de litúrgicos. Mas tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu experimento na minha caminhada de fé está presente ali de alguma maneira.
como eu acho que o Sérgio fez com essa canção. Sim, né? Com o Pescador, né? O que ele acreditava estava ali, mas de uma maneira muito leve, sutil, né? Acho muito lindo. Nós fizemos essa música aqui na igreja, não sei se o Luciano lembra, com o coral. Tem um arranjo de coro para ela. E o coral cantou no baião mesmo, no triângulo, com tudo. Muito lindo. Foi muito bacana. E uma coisa que... uma música que marca muito pelo gênero, né? Exato. O gênero ali e traz uma brasilidade. Claro. Não tem ninguém que fica... Isso aí. Coisa... Vai lá, essa música é bonita. Ele nem ouviu a letra. Mas só no repique ali do triângulo ali, a pessoa já está... à vontade com essa música, assim, com o ritmo, com o baião, com o shot. Você sabe que eu estava conversando um dia desse com um pastor, assim, muito importante, um cara, assim, de expressão nacional, e ele me dizia, eu dizia a ele, eu falei assim, eu sinto falta de mais brasilidade nas nossas comunidades, né? Aí ele falou assim, mas o que você quer dizer? O que você quer dizer com uma música brasileira? O que é música brasileira hoje? Uma pergunta interessante, capciosa. Aí eu disse para ele, olha, eu não sei te definir hoje o que é uma música brasileira, mas eu acho que um traço de brasilidade é diversidade. Então o nosso problema, eu acho que não está exatamente em nos fazer uma música que seja caracteristicamente brasileira. Mas se há uma coisa que caracteriza a música brasileira e a cultura brasileira, o Brasil é a diversidade. Não é padronizado. Sim. Não, então assim, ser brasileiro é ser diverso. Então acho que esse é um alvo que a igreja brasileira precisa perseguir, em se tratando de arte, né? É engraçado que muitos músicos têm aversão à questão dessa brasilidade. Você traz um samba, você traz um baião, e aí os músicos não, quero não. A própria igreja também, né? Eles olham com olhar assim, nossa, mas tocando um samba dentro da igreja, acaba até se escandalizando com isso. A igreja se escandaliza. Eu falei, gente, mas isso é brasileiro, tão brasileiro, né? É nossa raiz. E a gente não cantar isso. E eu não estou dizendo que a gente deve deixar de cantar ou de produzir coisas que não sejam brasileiras, mas tem um pouquinho mais de equilíbrio, né? Assim, de ter espaço para a nossa expressão, para as nossas raízes, para as nossas origens, convivendo com outras coisas. Com outras coisas, sim, com certeza. O problema é que hoje só tem outras coisas. O problema é que a gente não... É 880. A gente não consegue só o caminho do meio. Exatamente. Esse disco eu não sei se você estava, ou se você participou, viajar. Não, eu não participei. Já não estava, né? Eu fui na série Louvor até um determinado ponto. Também. Esse é uma obra bem diferente do Vencedores, eu creio. Ele não é meio... É que em finais da década de 80, eu comecei a produzir os meus próprios trabalhos. E aí, na verdade, eventualmente eles me chamam para uma outra coisa, mas o meu foco está em produzir minhas próprias coisas. Você faz diferenciação, quando você faz música, você coloca na sua canção, não, vou fazer uma música para a congregação cantar, ou eu vou fazer uma música mais de reflexão. Você pensa quando você faz, né? Penso. Porque algumas músicas só a gente canta na igreja, outras não. Outras é para aquela coisa de contemplação, da gente refletir, contemplar. É uma coisa que está passando sobre consumir a música cristã. Justamente. É isso aí. Consumir a música cristã. Poxa, eu vou estar aqui em casa aqui agora, vou parar tem uma hora que você não quer cantar. Você não está afim de cantar, você está afim de ouvir. Né? Você quer ouvir, você quer contemplar aquele cantor, a interpretação dele, aquela coisa de performance mesmo. E tem a ver com arte, a arte nesse sentido de nos tocar, de nos chamar a pensar ou de nos emocionar, enfim. Tem esse espaço também, né? Eu costumo dizer que a música que nós fazemos para Deus nunca é só para Deus, né? A gente faz para o outro também. Sim. Claro. Porque se for só para fazer para Deus, eu fico lá no meu quarto, faço para ele, tá tudo certo. Exatamente. Mas a partir do momento que eu subo numa plataforma e faço uma canção que é para Deus, não é só para Deus. É para quem está ouvindo. Para quem está ouvindo. Claro. Bem, esse disco aqui... É a mensagem. Você tem uma participação... Tenho. Eu produzi legal. Esse disco em final da década de 80. Foi o primeiro álbum desse grupo, do Grupo Mensagem. Eles eram de uma igreja batista lá em São Paulo, a Igreja Batista Paulistana. Morumbi aqui.
Não, então, o Morumbi lançou, né, o selo, mas eles eram oriundos da Paulistana, depois foram para o Morumbi e eu os ajudei nessa empreitada. É um grupo, dele vem o Cider, a família Cider, que é uma família tradicional musicalmente. Depois eles produziram muitos outros álbuns também, o Carlos e tudo mais. Então é um álbum... E essa tem... pelo menos 2 ou 3 canções que também são minhas. É o Salmo 104. São clássicos, né? Rompe gerações, né? São clássicos. Que é: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Aí o coro diz: bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Tu tem uma participação importante nesse disco do Vento Livre. Que o Guilherme tem uma sacada muito legal, né? Eles fizeram 12 também, que é uma obra-prima, e fez Vento Livre, que é a gente não sei nem como classificar isso, que é o Evangelho de João cantado. João cantado, Muito Excelente. Legal. É muito bacana. Já muito cantamos bacana. Muito na igreja, lá atrás, muitos musicais, que eu acho que deve ter sido o disco que foi mais teatralizável de toda a história cristã, foi esse. Verdade. Todo mundo fez um teatro com o Vento Livre, com suas canções e com a sua história. Verdade. E você está aí nesse esquema. Está na fila para os nossos musicais de Páscoa. Para mim é honra. Foi justamente nessa época que nós começamos a compor várias coisas juntos. Primeiro fizemos as canções para a Conferência Missionária, que virou um álbum, que é o Missões e Adoração, que tem Muitos Virão Te Louvar, que tem o Rei da Glória e tal. E aí, meses depois, o desafio, porque esse álbum, Missões e Adoração, saiu no meio do ano, a conferência foi em julho. Ao final da conferência, a repercussão, né, foi muito grande. E aí ele ficou bastante animado e falou assim: nós precisamos fazer um outro projeto para o final do ano. E aí nós começamos a compor as canções para esse projeto, Vento Livre. E assim foi. Ao final do ano nós gravamos e lançamos como um álbum de Natal, na verdade. Enfim, aí ele fez tudo isso que você falou. Realmente, isso foi na época do Natal? Ele tem 40 anos, esse álbum. Foi na época do Natal? Foi na época do Natal. Oh. Interessante, né? Tem 40 anos comemorados este ano. E desde então é isso, né? Muitas igrejas, a gente ouve de muitas igrejas. Inclusive, foi o ano passado que eu comprei as partituras completas no site do Vencedores por Cristo. Então, quem quiser ainda tem lá. As partituras completinhas, com todos os vocais, cifras, tudo. Tem muitas canções lindas, né? Aquele que criou o universo e os astros espalhou por seu lugar. Embora tão grandioso está bem perto, o Deus onipotente decidiu se revelar. Nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita gente,
meu Senhor Jesus, em meio à escuridão, veio brilhar, e cada coração pode iluminar. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda a treva dissipou. Jesus, aquele que criou o universo. Eu tinha falado com você ontem que eu tive uma conversa com Wesley e com a Marlene do Milagre. Sim. Né? E ela me disse que ela que canta Tantos Amantes. É isso mesmo? Sim, ela mesma. É. Legal. Eu não sabia, né? É. Ela falou, eu participei do Vento Livre e o vocal de Tantos Amantes é meu. Eu falei, sério? Eu não sabia. Assim, então foi uma colaboração. Essa é uma das canções que eu fiz, eu acho que tem assim, mais significativas por conta desse componente, né, dramático, né, e aí a personagem e a interpretação dela maravilhosa. Foi maravilhosa, assim, realmente é uma música muito... Vem aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar. Estou cansada de mim, até quando não vejo fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei que fazer. Ali um homem, parece um judeu, tá sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, a água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria a razão pra viver, daria a razão pra viver, daria razão pra viver. O culto vai ser pequeno hoje, hein? Não fala isso não. Eu não estou assumindo compromisso não. Interessante, né? Não tem coro. Não tem coro. Ela não tem coro. Ela vem na sua poesia total, conta tudo, toda a história e finaliza. Não tem coro. E a gente lembra dela. Não lembra da música completa que não fica pegada ao coro. A gente lembra primeiro do coro que você repete, né? Mas essa música a gente lembra dela assim, de uma forma total. Vento Livre é uma obra fora de série, assim, muito fora de série. E o lance que você falou, foi lançado no Natal, é uma maneira de ver, né? Porque, como você é a primeira música, fala do nascimento de Jesus Cristo. Exato. Então, é uma maneira da gente ver pelo lado do Natal. A gente sempre vê pelo lado da ressurreição, da Páscoa. Justamente. Né? A gente sempre vê pelo lado da Páscoa. E esse elemento que você traz hoje faz a gente repensar o disco. Exato. Repensar a obra, né? A gente sempre é a Páscoa porque no final Jesus ressuscita. Isso. Mas o início, o verbo se torna a gente, habita entre nós. E a maioria dos musicais que foram feitos nas igrejas, eles foram feitos na Páscoa. Na Páscoa, A maioria. A gente cantava isso na Páscoa, né? Mesmo que não no musical, mas como mensagem musical durante o culto, era o Vento Livre na época, né? Que era famoso. Vamos falar então, você falou, para quem não conhece, de repente considerado o disco mais importante para mim é um divisor de águas cristã brasileira. Verdade. Que é o de Vento em Popa. E as pessoas, por quê?
de Vento e Popa trouxe traz consigo, né, esse título, que as pessoas consideram. Vários especialistas já falaram que realmente é o disco mais importante da música cristã brasileira, por esse divisor de água. Não sei se você viu, até no meio popular, né, o Ed Mota já falou desse álbum. É como assim, um álbum importante. Não, aí a gente já coloca em outra situação, não só da música cristã. Não, é quando fora. Você tem uma referência do... Exato. Fora da música. Ele é um estudioso da música e ele fala isso. Ele fala assim, olha, esse é um álbum muito, muito bom e muito importante. Então, para mim é o que eu disse no começo da nossa conversa, assim, marcou a minha vida porque tem essa coisa da brasilidade, né? E vem, meu Senhor, olhar no fundo do meu coração e ver se existe dentro dele uma razão para te fazer entristecer por mim e guia-me até o fim da vida que tu queres que por ti eu vá viver, e no caminho até sozinho eu possa crer que tem um Deus que não me larga a mão, não me larga a mão, e leva-me com todo amor na direção. Nós fizemos esse musical aqui, assim, a gente colocou como musical, né? Como acústico. A gente tem um evento chamado Acústico. Sim. Nós fizemos ele na íntegra. O repertório dele, que legal. Todo. Foi o nosso primeiro acústico da igreja, que né? Legal. Então, a gente fez com o grupo da igreja, com a banda e tudo. Foi muito bacana. Muito legal. É uma história legal, bacana, que a gente tinha uma das integrantes aqui, que ela, quando era pequena, ela ouvia essa música cada instante, que a família cantava para ela, né? E ela entendia Cai da Estante. Cai da Estante. Cai da Estante, né? E aí fez parte da formação musical dela. Estou terminando aqui. Só por uma curiosidade, às vezes as pessoas... O Vencedores foi um pioneiro nessa questão da de ter discos instrumentais, né? E aí eles são músicas do próprio Vencedor instrumentalizadas, né? Só no instrumental. Você participou do instrumental, não, né? Não participei. Só que hoje a gente não tem mais essa tendência, né? De ter música cristã instrumental no ou Semente, trabalho. No disco, nos álbuns do Semente, o primeiro não, mas o segundo e o terceiro a gente abria com temas instrumentais. Sim. Que eu acho uma coisa bem legal. Legal, acho que o Milagre também tem, eu acho que no Pra Cima Brasil e no Retratos de Vida tem também 2 instrumentais em cada disco, né? Ali. Mas não é o disco todo. E eu acho que tem 2 instrumental do Vencedores, né? O disco totalmente instrumental, numa época que a gente estava começando até a consumir mais a música cristã, e eles entraram com... De passado a gente já revisitou, né? Acho que já deu, né? Já. E Salmos já tocou, tem 2 discos seus que são solos que são importantíssimos, que é o Presença. E o terceiro disco, o Intimidade. Esses 2, sim, te colocaram mais vamos dizer, no circuito, né, de composições, de ser visto como um artista, assim, solo, desvinculou totalmente a sua imagem do BPC. Exatamente, porque daí depois, né, eu fiz o Salmos, depois fiz Feito Amanhecer, e logo depois eu fiz o Presença e o Intimidade, que são 2 álbuns. O Presença tem Ajuntamento, tem, né, uma música de ceia também, tem Som do Céu. Pode tocar, vamos tocar. Tem bastante porque coisa. Tem um rapaz que tá pedindo para tocar, então ele fica, coloca música. Só quer ouvir. Quer ouvir. Tô tentando lembrar do... o Presença tem... Amolece o meu coração, molha os meus olhos, revigora o meu amor,
aquece a minha oração, sonda minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, amolece o meu coração, molha os meus olhos. Perguntinha, como é que você avalia hoje? Acho que a gente faz essa pergunta para todos os compositores, os músicos de hoje, né? A música de hoje, como é que você avalia as tendências de hoje, né? A chegada do worship. Então, a minha preocupação é aquilo que nós já mencionamos, né? A questão da diversidade. Eu acho que a arte, quando ela perde essa perspectiva da diversidade, ela é enfraquecida, né? Então, de novo, eu gosto de todo tipo de música, ouço música americana, morei um tempo fora, tive contato, né, com, por exemplo, no caso na Inglaterra, o que eles produzem lá, o rock inglês, o pop inglês, né, tem coisas maravilhosas e música bem feita tem em todo lugar. O problema é quando existe uma imposição, quase que uma imposição de um determinado estilo sobre os outros, né, como se o que valesse aquilo. E a gente que é artista sabe que a música é uma coisa infinita e as possibilidades musicais, né, elas são infinitas também. E viver num país como o nosso, que como poucos no mundo é um país continental, e que tem essa riqueza cultural em cada uma das regiões, é quase que um sacrilégio, né, você limitar a expressão artística a um determinado estilo. Principalmente quando esse estilo não é nem nosso, inclusive. É uma coisa ainda mais nonsense, mais sem sentido. E eu sinto que a gente caminha um pouco nessa direção. Um pouco não, eu diria bastante. Então eu sou alguém que luta pela valorização daquilo que nós poderíamos chamar de uma cultura brasileira e de uma diversidade de expressão artística dentro e fora da igreja. E a questão da composição mesmo, das letras das músicas, né? Porque hoje a gente não tem mais aquela letra de salmos bíblico ali, sabe? Aquela coisa cristocêntrica mesmo, sabe? Também passa por isso, né? Principalmente nas canções litúrgicas, né? Que elas têm que servir a um propósito, né? É porque você pega uma música, você tem uma história sendo contada ali, né? Aí, hoje você vê um aleluia, são recortes. Sim, sim. Você pega um recorte, Deus é bom, aleluia, e coloca uma música e fica aquela coisa recortada. Não tem uma história ali contando, sabe, um versículo. Não tem mais isso. E coisas que a gente aprendia, até decorava versículos bíblicos com músicas. E você sabe, Olivia, eu tenho uma oficina já há muitos anos, que é uma oficina de autoria. É online? Eu já fiz online, mas fiz de todas as maneiras. Que legal. E nessa oficina, justamente, eu trato do labor da autoral, de você escrever uma letra. Como é que você escreve uma letra? Por onde você começa? Quais são as referências? Então eu falo de rima, falo de métrica. E depois eu pego vários exemplos da música popular, como essa técnica que está presente tanto na literatura portuguesa quanto na literatura brasileira, está presente também nas grandes obras da nossa música popular, porque os nossos grandes compositores estão familiarizados com essa técnica. E a exemplo da música, onde você precisa, eu costumo dizer que eu conheço músicos que têm muito pouco conhecimento teórico, mas são músicos excelentes. Quando eles têm contato com o conhecimento teórico, o talento deles é potencializado.
E a mesma coisa com letra. Eu conheço gente que escreve muito bem, mas que não tem qualquer noção técnica do processo. E quando eles tomam contato com essa técnica, a qualidade do texto delas aumenta vertiginosamente. E é sobre isso que eu trato na oficina de autoria. Como trilhar esse caminho de melhorar o seu texto poeticamente. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que percorrer. Você tem formação nessa área de letras, de poesia, de alguma coisa? Não tenho formação. Eu tenho mestrado e doutorado, mas em outras áreas, né? Não tenho literatura, mas amo literatura. Sou apaixonado por literatura. E tenho dedicado parte desses meus 45 anos a essa oficina. Para estimular jovens compositores a escrever bem. O que significa escrever bem? Só para dar um exemplo, eu falo na oficina sobre a diferença entre rimas ricas e pobres. Pouca gente conhece, né? O que é uma rima rica e o que é uma rima pobre? E na língua portuguesa em particular, isso é uma ferramenta muito utilizada, né? A rima pobre é a rima de palavras de mesma categoria. Então você rima verbo com verbo. Aí a gente esbarra na questão das versões, né? Às vezes o pessoal faz uma versão sem qualquer noção literária. Aí, Senhor, queremos te louvar, te adorar, te exaltar, te bendizer. Tudo é verbo na rima. E isso tem um impacto negativo no ouvido do leitor e do ouvinte. O cara já sabe o que vai vir no próximo verso. Não tem a surpresa, de modo Não que tem... quando você trabalha com rima rica, que são palavras de diferentes categorias gramaticais, o impacto para o ouvinte e para o leitor é muito grande. E a versão você praticamente faz uma outra música. Quando você faz uma versão... Você é coautor. Justamente. Então, é uma pobreza muito grande. Então você fala, gente, vamos nos preparar para fazer o que a gente se propõe a fazer. Sem falar da teologia, né? Porque às vezes... aí já é outra coisa. Mas assim... É a primeira que sai da ideia. Então tudo isso eu trabalho na oficina, sabe? Falando da importância de você fazer um bom texto e como você faz um bom texto. E aí eu pego o Caetano, o Gil, e falo assim, olha como eles construíram essas letras aqui. Chico Buarque, né? Quando ele escreve Beatriz... Tem um contexto. Beatriz, na letra dele, é inspirada numa artista circense. E aí ele fala, será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Ele conecta essa Beatriz com a Beatriz de Dante, que é a musa inspiradora de Dante na grande obra colossal do cristianismo medieval, que é a Divina Comédia. Então, assim, gente, vamos fazer essas conexões. Claro. Né? A Bíblia é tão rica, nome de cidade... Nome de montanha. E você faz a igreja pensar também. Isso. Eu acho que é bacana isso. Quando você traz uma música poética, elaborada, você... O que ele quis dizer? É uma dos sentidos do acústico. Dentro desse trabalho que a gente faz na igreja, né? A gente traz isso. A música que... Não, acústico não, o sarau. A gente tem um evento chamado sarau. E dentro desse sarau, a gente traz essas músicas assim, mais poéticas. E faz o cara que está sentado, ele fala... O que ele quis dizer com isso, né? Essa roda de dança, que tem a Aline Pignaton aqui no estado que canta, né? Sim. Eu falei, gente, aí a pessoa tem que pensar naquilo ali. Não é simplesmente só ler, ela tem que pensar no contexto, até bíblico, mesmo lembrar da história. Ele quis dizer isso, né? Aquilo. Muito bacana. As coletâneas cristãs, né? O cantor, o Inara, eles trazem essa poesia, né? Quando você pega o 328, quando eu era guri, quando eu cantava o 328, cantor cristão, eu falei... Encapelar do mar. Eu tive que correr atrás para mim. Esse correr atrás. O cantor cristão, justamente. É bom. Não. Um navio, é um navio. É isso aí. Toda essa poética, quando a gente vem para... A gente acabou perdendo conforme eu acho também que as pessoas no seu cotidiano perderam. Sim. O hábito de ler, o hábito de ouvir. Então tem que ser tudo muito reduzido, simples. A gente acabou absorvendo isso para escrever uma letra, para fazer uma canção, para atender, porque a pessoa já não consegue mais assimilar. Então, a gente acaba também... O próprio Inário, o HCC também, ele veio com uma roupagem nessas questões dessas palavras, dessas frases mais difíceis que eram de ser entendidas, né? E colocaram algo mais acessível, né?
de cantar ali. Então, o HCC veio para isso, né? Também. Mas você sabe que eu acho que essa questão... Porque eu já ouvi muito isso. Não, a gente precisa fazer uma música bem simples para a congregação. Eu às vezes acho isso uma falácia, entendeu? Porque nós, como músicos, artistas, ministros de música, nós temos um trabalho que é um trabalho de condução, mas é um trabalho pedagógico também. Nós temos um compromisso, entendeu? A gente precisa ensinar o povo. Não dá para falar assim, não, vamos pelo caminho mais fácil. Não. Para mim, eu acho isso uma coisa assim, simbólica. Eu me lembro quando o Stevie Wonder teve no Rock in Rio há alguns anos, e aí lotar 200 mil pessoas e ele cantando Garota de Ipanema. Né? Então ele vem. Não esqueci agora, enfim, me perdi. Mas assim, ele foi fazendo as modulações da melodia, que é uma melodia difícil. Difícil? E 200 mil pessoas cantando junto e cantando essas modulações. Aí eu falei assim, cara, essa coisa de que o povo não consegue cantar... É falácia. Vamos trazer o povo para cantar. Vamos subir o sarrafo. É isso aí. Subir o sarrafo. Sobe o nível. Sobe o nível. Entendeu? A gente acabou assimilando essas coisas. Assim, eu acho que esse é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que encarar como educador. A educação. Assim, a gente realmente conduzir a igreja, o povo. É necessário explicar. E uma das coisas também... Não mata ninguém. A igreja está pronta para receber, mas às vezes os músicos também não querem ser desafiados. Não querem. Exato. Não, aquela coisa ali tá fácil, né? Meia horinha antes do culto a gente resolve, tá tudo certo, né? Então, perdeu um pouco essa coisa também do ensaio, de estar ali, sabe? De trazer uma coisa difícil, mais elaborada, né? Os próprios músicos não querem, né? Infelizmente. A gente tenta convencer, né? A gente vai convencendo, né? O interessante, o que às vezes a gente acaba ouvindo, são coisas que foram trabalhadas com esse princípio. Entendeu? A gente quer reproduzir algo que tem um princípio que não é da facilidade. O cara teve ali, malhou, fez, parou, juntou todo mundo... Aí continua, agora eu quero fazer isso o mais simples possível. Gente, hoje está tão fácil tirar música. O programa lê tudo para você, ele separa as vozes, separa tudo. Tá tudo mais fácil, né? Antigamente você tinha que ficar lá no fita cassete. Volta, tirar. E às vezes você ficava meses para tirar uma coisa, acorde específico, não conseguia. Aí você tinha que encontrar o autor para dizer, escuta, o que você fez? O que você usou aí? Você não tinha acesso a um Spotify, né? Você tinha que esperar a rádio tocar para colocar... Gente, olha, eu entreguei a minha idade, gente. Tô entregando a minha idade. Você esperava o toca-fita lá. Não, peraí que vai tocar essa música na rádio e a gente vai gravar para poder tirar essa música. Mas o grande problema é quando o locutor entrava, né? Agora você ouviu. Estragou tudo. Estava esperando o acorde final. Esperando o acorde final. A nossa rádio tá tal, FM tal, não sei o que, você ouviu a música tal? Não, agora não, cara. Aí você tinha que voltar, agora vou ter que gravar por cima. Vou vigiar de novo. Hoje você tem uma facilidade, mesmo assim. A tecnologia... eu acho que é por isso, né? Ficou mais fácil, o povo se acomodou, né? As pessoas se acomodaram. E acomodaram ainda, acho que pior ainda, depois pós-pandemia. Foi pior. Nossa, pandemia pra cá... Eu acho que também passa por uma questão, né, da valorização da linguagem poética, que é uma coisa que se perdeu também, né? Poxa, eu sou apaixonado por isso e tenho, assim, me dedicado dentro das minhas possibilidades para promover isso, né? Porque a linguagem poética é a linguagem da imaginação, né? Eu acho que a gente está perdendo essa coisa da imaginação. Acho que em tudo, né? Mais de 50% da Bíblia é poesia e não é sem razão. Porque a linguagem poética, que é imaginativa, a imaginação, ela meio que desarma o nosso coração, né? Então, a gente precisa resgatar isso, de alguma maneira. Você sempre traz sobre a beleza, que é para a gente trazer para a música, tanto na parte musical, quanto na parte da letra. Sim. E as pessoas estão perdendo
essa capacidade de enxergar a beleza nas coisas. Sim. Do mais simples, que eu acho que é mais difícil da gente ver a beleza no mais simples do que no mais complexo. Né? Então, às vezes, uma música que tem uma beleza simples, a pessoa não consegue enxergar. E também não consegue enxergar, né? Então, tudo que chega para ela tem que ser muito óbvio, né? Muito fácil de você entender. Tem um texto da Adélia Prado, que é uma grande poetisa brasileira, né? De Minas Gerais, que é meio que o meu lema de vida. Ela diz assim: às vezes Deus me tira a poesia, então eu olho uma pedra e vejo uma pedra mesmo. Sim. É isso. É isso. Exatamente. Sem poesia, a gente só vai ver pedra. Aí não vai ver mais Exatamente. nada além disso. Sim. E de coisa nova, você falou, você lançou o Devocional, é do ano passado, né? Devocional. Ano passado. Mostra alguma coisa pra gente. O Devocional pra mim é muito importante, porque é o primeiro álbum que eu gravei no meu home studio, né? Ah, sim. Totalmente. Que pra mim é uma conquista, é uma coisa maravilhosa, né? Porque de repente agora você tem uma janela pro mundo de dentro da sua casa. Verdade. Então, para mim, assim, a mensagem é a seguinte: agora a brincadeira só começou, né? Mas você já fez o home studio pensando no Devocional ou não? Não, eu fiz pensando na possibilidade de produzir minhas próprias coisas. Mesmo. E aí o Devocional vamos dizer assim, é a concretização desse projeto, né? E a partir dele agora eu estou fazendo outras coisas, várias outras coisas simultaneamente, né? Eu vi que era possível. A ideia principal desse trabalho qual que é? Do Devocional? Do Devocional. É resgatar um pouco de canções litúrgicas do meu repertório. Eu tinha coisas guardadas. Eu falei, vou aproveitar isso e vou colocar num... É isso. Então vamos ver. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui do Devocional. Tem uma canção que é uma canção bem congregacional. Chama-se Motivo. Vencedores também gravou agora no álbum novo. Ela diz assim: tua presença é tão gloriosa ao nos reunirmos em oração. Quando pedimos, quando louvamos, ao derramarmos o coração. É maravilhoso estar contigo aqui, contemplar teu rosto, ó Deus, que nos sorri, pois tu te alegras em atender-nos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração, pois tu te alegras em atender-nos, em visitar-nos em comunhão. Eis o motivo de não cessarmos de oferecer-te adoração. De bola. Motivo. Lindo. Sua trajetória, ministério, família, acho que todos nós, né, a gente passa por dificuldades, né, dúvidas. Você teve esses momentos? Como é que você superou isso? Em que momento que algo aconteceu que se você escreveu algo, alguma música, né, com sua experiência que você teve? Eu tive alguns momentos de muita dificuldade, mas toda essa bagagem, a arte sempre veio em meu socorro, eu acho, assim, né? Música cura, né? A música cura, a arte cura. Há uns mais ou menos 20 anos eu fiz um projeto musical chamado Somos Um, que é um livro com canções escritas para os personagens do livro, que eram personagens reais. E esse trabalho é muito significativo para mim, porque veio num momento de muita dificuldade, de desconstrução, de crise existencial e espiritual, mas ele meio que me resgatou, sabe? Assim, o contato com esses personagens,
a elaboração do livro, a elaboração das canções foi um alento para aqueles momentos, né? Bacana. Então, para mim, esse álbum é muito importante. Esse álbum livro, né? Foi publicado? Foi? Foi publicado. Foi publicado. Agora, o ano passado, ele foi republicado. Antes, na época, eu lancei o livro com um CD incluso, né? Sim. Agora as canções, obviamente, estão na internet. E no livro você tem um QR Code que te manda para as canções. Ah, sim. Então, à medida que você vai lendo, você tem acesso às canções dos personagens, né? É isso. Você compõe música para sua igreja? Componho. Ajuntamento é uma canção que eu fiz, né, para minha comunidade na época. As canções com o Guilherme foram, na sua maioria, também para a comunidade na qual a gente estava inserido. Então eu faço. Mas assim, o meu trabalho é muito itinerante, né? Então assim, eu viajo bastante. Uhum. Então eu acho que eu componho para todos esses lugares por onde eu passo. Todas as igrejas. Eu vou deixando meio que uma... Tipo, olha, isso aqui é para vocês também. Você falou que você tem a viola caipira como último instrumento que você tá usando. E você tem um EP que é violão e viola, né? É, exato. E que são suas canções com arranjos para viola. Para viola. Como foi esse processo? Porque é um instrumento completamente diferente, né? Exato, mas para minha surpresa, eu comecei a mexer e fui descobrindo os acordes, fazendo essa transposição do que eu sabia do violão para ela. Afinação totalmente diferente, né? Afinação diferente. Mas eu me sinto um violonista tocando viola, assim, né? Não sou um violeiro, mas é um instrumento maravilhoso, com uma sonoridade maravilhosa. E tenho intenção de continuar produzindo coisas com a viola. Né? E tenho, na verdade, agora um outro projeto de EP que está quase pronto, que é canções inspiradas no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Sim. Aí eu fiz na viola as canções. E o Gladir, que é meu parceiro, fez as letras maravilhosas. O Gladir é outro fora da curva, né? De escrita, né? Inspirado no Guimarães, as músicas são lindas. Eu lancei já uma delas no Spotify, chamado Amigo. Eu fiz na viola, né? E as outras também. Então, tem coisas vindo por aí, já também no home studio. Você não tem... A gente vê alguns artistas que eles não regravam as suas próprias canções. Você não tem muito isso não, né? Não. Ele tem um número de regravações com novos arranjos. O definitivo é um exemplo disso. É um exemplo disso. Vira e mexe, você também está regravando ou acompanhando alguém que está regravando uma canção sua. Isso, exatamente. Que é muito interessante também. Bom que não se perde, né? São clássicos, né? Não se perde. Não se perde. Tem gente que não regrava. E vai alcançando gerações, né? As gerações. Que eu acho que esse é o objetivo, né? A gente quer... Eu estava falando ontem para o Luciano que o Sêneca já dizia que a vida é breve e a arte é longa. Então a gente passa, mas o que a gente produz fica. Eventualmente pode ficar. Então a gente está apostando nessa perenidade da arte. Pelo que a gente mostrou aqui, eu acho que tem uns 40 anos de música, não sei quantas faixas. Não sei quantas horas de estúdio, não sei quantas horas para. Então quando a gente materializa, né? Hoje não mais, né? Porque é tudo digital, mas a arte materializada, a gente começa a perceber quanto que essa árvore, de onde que essa árvore foi, quando ela foi plantada, quanto ela custou a crescer, quanto ela custou a dar frutos, né? E frutos, nesse caso aqui, são frutos que estão gerações alimentando o cancioneiro da igreja, alimentando o cancioneiro de nós cristãos, de uma maneira em geral, ultrapassando às vezes, como o Vento e Popa fez, né, o limite do nosso arraial, né, que é muito específico, e pessoas como você, como outras pessoas, como o Nelson, que você falou, como o Jorge, outras pessoas que partiram muito cedo, também. Como o Sérgio Pimenta, o Janires, que é um capixaba daqui, né, do Rebanhão, partiu cedo, o Marinho do Elo, o Jairinho do Elo, assim, partiu muito cedo, também pessoas que impactaram muito, mas deixaram uma obra que pode se transformar para gerações, né? E aí o nosso dever, tipo assim, da igreja, como eu falei com você ontem, eu posso não lembrar de muitas canções que a gente começou a cantar no ano
no começo do ano. Mas tem canções de 40 anos que a gente lembra. Então, qual o caminho que nós estamos tomando, assim, na nossa liturgia? Será que nós estamos... Eu já refleti sobre isso. Consumindo... Será que a gente vai lembrar daqui uns 20 anos, as músicas de hoje? Será? A gente vai lembrar do que está sendo produzido hoje, né? É uma questão que a gente conversou antes. Será que a gente não está trazendo isso para a nossa liturgia, assim, algo que é muito rápido, consumimos? Será que essa é o louvor e a adoração que já no 6 meses já tem essa validade de 6 meses? Você canta um cântico 3 meses, as pessoas querem já trocar. Não, já cansou. Aí já cantamos, já cansou. Tem um teórico, né, chamado Ítalo Calvino, ele escreve um livro sobre os clássicos e ele define o que é um clássico, que eu achei muito interessante. Das várias coisas que ele diz que um clássico é uma obra literária que é capaz de conversar com outras gerações. Eu acho que se aplica à canção também, né? Então, um clássico é isso, é uma canção que consegue conversar com outras pessoas que não aquele público inicial para o qual ela foi feita, né? Então, eu acho que esse é o que todo artista persegue, né? É legal que a gente, aqui, pelo menos na Redondeza que a gente convive, que a gente vê muitos líderes pegando um cantor cristão, pegando um inário, uma harpa, e transformando esses hinos, né? Uma roupagem mais jovem, sabe? Mais pop ali, até colocando sambinha mesmo. Amanhã a gente vai fazer Em Jesus Amigo Temos, no arranjo do Léo Gomes, que é um dos músicos aqui da Igreja Batista da Glória. E ele trouxe um sambinha meio, como fala, samba mais lento, uma bossa, uma bossinha, nova, né? Sim. E ficou muito bacana. É um hino que a gente canta. É isso. Né? Antigo, lá em 1800, 1700, né? E aí a gente consegue atingir, né? O jovem, o adolescente, o adulto ali. Enfim, é muito bacana. Fora, né, a galera da terceira idade aí, que gosta, também. Que canta isso de você ver as veias, assim, ó. Saltando. É isso aí. É muito bacana. Então, acho que é bacana, assim. Eu acho que vai muito dos líderes também, né? De resgatar isso, né? A gente estava falando que o Guilherme teve aqui na quinta-feira. Olha que legal, bacana, né? O Daniel Souza teve aqui também. Compositor. No ano passado na AMBS, né? Que é a Associação dos Músicos aqui. Você vindo para cá também. Então, é isso aí. Então, o povo a gente vai conhecendo, vai apresentando essas coisas boas, né? E a gente lembra da estrada, né? Antes era tudo mato. Alguém teve que ir lá... abrir uma picada. Depois foi alargando porque vai sendo usado, aí joga um pó de pedra lá para melhorar, até estar asfaltado como está hoje. Hoje o caminho da música cristã é asfaltado, não tem mais tanta barreira, porque a última barreira que a gente teria seria o digital, que não é mais, né? Então está em todo local, está com um acesso muito fácil. Quem quer produzir, como você falou, né? Se a pessoa tiver lá sua placa de som, seu computador, ele consegue produzir também. Então, até a produção tá mais fácil. E a igreja não pode ficar alheia a essa nova fronteira, né? A gente tem que estar nesse novo limite, nessa nova fronteira. Mas não esquecendo que tem uma história antes, né? Que é com muito mais trabalho do que é hoje. Eu gosto de uma frase do Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX. Ele dizia assim: a vida só pode ser vivida olhando-se para frente, mas só pode ser compreendida olhando-se para trás. Então, para a gente entender quem a gente é hoje, o que a gente faz hoje, a gente precisa olhar para trás. Não dá para falar assim, não, estamos começando. Não estamos começando nada. A gente só está dando sequência a alguma coisa que começou lá atrás. Está lá atrás, claro. Então, dando uma melhoradinha aqui, outra ali, mas o corpo do negócio já estava pronto, já estava feito. Bacana. Certinho, gente? Bate-papo mais do que interessante. Bacana. Vou agradecer a Olivia, né? Que a ideia desse podcast, como eu falei para você, foi dela. A culpada é ela. Eu sei que ela está com a agenda assim, lotadaça, na semana pesadíssima de ensaio de orquestra, de coro. Eu até pensei, vou falar com ela, mas eu acho que ela vai estar ocupada de manhã, mas não está. Mas muito obrigado, Olivia, por você estar aqui muito com a gente. Muito obrigado pela ideia inicial. A gente estava focando só na noite. Ela vai estar aí mesmo, né? Vamos aproveitar. Né? Vamos aproveitar, né? Vamos ter uma outra conversa. Né? De repente, lá no culto está tudo formatadinho bonitinho. E agradecer a você pela disponibilidade. Vou mandar um abraço para o Jonas,
né? Manda um abraço, João. Jonas, abração, muitos WhatsApps trocados e ele também abraçou a ideia. Muito obrigado pela produção, pelo cuidado que teve com você, com a gente, em todo momento. Né? Tá bem assessorado. Tá? Eu falei, meu assessor para assuntos aleatórios e todos os outros. Tá bem assessorado. Continua colocando esse cara nas redes, a gente precisa. Isso aí. Tá? E vou convidar você a estar hoje à noite aqui na primeira Igreja Batista em Itaparica, ok? Às 19 horas, nós vamos ter o culto, que é do final do nosso final de semana comemorativo do nosso aniversário de 41 anos. E o Jorge Camargo é o convidado mais especial para essa noite. Com certeza vai nos lembrar desses 41 anos de história. Você esteve presente de alguma forma, hoje pessoalmente, mas através da sua música, da sua dedicação, né, em vários momentos. Essa igreja cantou suas músicas, você esteve com a gente. Deus te usou para que essa igreja louvasse a Deus, né, com muito amor, muito carinho. São canções belíssimas, né, nos fez enxergar o belo em locais, em momentos de repente de dificuldade que a igreja passou, em momentos de alegria, a gente enxergou o belo através dessas músicas. Vou te agradecer de coração e eu vou convidar você a estar hoje e amanhã aqui na nossa igreja. Isso aí. Isso aí. Ok? Então, acho que por hoje é só, agora é só e de noite a gente tem mais. Obrigado. Sigam a nossa igreja nas redes, PIB Itaparica no YouTube ou TV PIB Itaparica no YouTube. Quer ouvir só o podcast, Mosaico Podcast também no YouTube, vai direto para lá. Está na página da igreja, mas tudo bem. Você vai entrar na página da igreja e vai procurar podcast, Mosaico Podcast. E no Spotify, Mosaico Podcast. Nós temos uma temporada ainda, temos alguns para lançar. Este é o primeiro ao vivo, foi a solução que nós tivemos. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tranquilaço. Então já está contratada. Siga a gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram, @PIB Itaparica, que vai ter tudo sobre a nossa igreja, todas as informações, os nossos ministérios. Podia terminar cantando, né? Vamos terminar cantando. Rapidinho, só um minutinho. Amanhã à noite, agora eu vou fazer o nosso... Amanhã de manhã a gente tem o quarteto. Amanhã de manhã tem quarteto. E à noite a gente tem o coro e a orquestra da igreja. Isso aí. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Antes da gente terminar, tem um presente para você. Opa! Que é a caneca aqui do nosso podcast. Antes que eu me estava esquecendo já. Valeu, Edson. Valeu, hein? Obrigado. De praxe a gente esquece, mas agora no ar aqui o presente, uma lembrança. E contamos com vocês. Hoje à noite o culto será transmitido. Você que está fora do estado, fora da Grande Vitória. Se você estiver na Grande Vitória, vem para o culto. Se estiver fora da Grande Vitória, fora do estado, no Brasil e no mundo, assista pelo YouTube, nesse mesmo canal que você está vendo a gente agora. Tá ok? Show. Até mais e um abraço. Valeu, gente. Tchau.